Alô, completos, melhor noite, que o Eterno continue vos abençoando, que o Eterno continue vos envolvendo com seu manto, que as bênçãos do Eterno permaneçam ou se tornem visíveis na vida de todos vocês, para que através de vocês o nome do Eterno, isso é, o nome de Jesus, permaneça sendo glorificado. Que bênção, né? O nome do Eterno, o nome de Jesus, sendo glorificado através de nossas vidas. Estou aqui mais uma vez, dando início a esta live, no nosso quadro Confrontando a História. Nesta oportunidade, irei mais uma vez ministrar para vocês algo da parte do Eterno, sempre com o intuito de ampliar o nosso conhecimento, as informações acerca da vontade do Eterno, das verdades do Eterno em nossa vida e em seu governo. É muito importante conhecermos, até porque a liberdade vem mediante o conhecimento, né? A Bíblia é clara. Ao conhecermos a verdade, temos então a liberdade. Vocês que estarão assistindo essa transmissão no decorrer da noite, pela madrugada, amanhã pela manhã, é muito importante que vocês utilizem aquilo que sempre falo para vocês, o método científico de ter as informações, se uma coisa é boa ou é ruim, é mentira ou é verdade. O que a ciência faz? A ciência submete à prova. Tudo que se for falar a nível de mundo espiritual ou de qualquer outra coisa, é sempre bom provarmos, submetermos à prova para ver se aquilo é mentira ou se aquilo é verdade. A ciência submete essas questões à prova, e quando submetido à prova e aprovado, a Bíblia diz e nos leva a entender que é uma verdadeira ciência. Então, se fosse falar da Bíblia, submeta a prova. E que prova? Submeta tudo que se falar acerca do governo do Eterno à Bíblia Sagrada. A Bíblia é que vai dizer se uma coisa é mentira ou é verdade, se é boa ou é ruim. Sendo boa, colocamos em prática em nossas vidas. Sendo ruim, o meu conselho é que devemos rechaçar. Rechaça, não receba, não pratique, porque a Bíblia está condenando. Algumas pessoas já estão começando a nos acompanhar, outras virão. Ana Paula, um abraço, que o Eterno continue abençoando a sua vida, que o Eterno continue te envolvendo com seu manto, e vamos aí adiante, né? Aguardando outras presenças. Renan, que o Eterno continue abençoando a sua vida, que Ele continue lhe envolvendo com seu manto, você e os seus, sua família, que o manto do Eterno permaneça estendido sobre a vida, enfim, de todos vocês. O tema daquilo que vamos tratar nessa ocasião é a verdade sobre o dom de línguas. Demasiadamente se trata este assunto no seio do cristianismo, tanto evangélico como não. É bom entendermos isso, não é só o cristianismo a nível de evangélico que trata desse assunto, mas o católico e outras vertentes do cristianismo trata desse assunto. E o que vamos entender é onde está a verdade neste chamado dom de língua. Alguns cristãos sinceros, eu quero começar a afirmar, alguns cristãos sinceros acreditam que falar em línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo. Eu falo de cristãos sinceros. Aqui acreditam que falar de forma enrolada vem do céu. A grande questão é, e se não for? E se a Bíblia não ensina exatamente o que se pratica em nossos dias? É exatamente o que vamos submeter às Escrituras Sagradas para chegarmos juntos a um denominador comum acerca deste
assunto. Vejamos, em todo o Novo Testamento, eu quero me prender a nível de Novo Testamento, os dons que são dados à igreja são para cumprir uma função. Todos os dons que o Eterno confiou à igreja têm por finalidade cumprir uma função. Nada foi dado aleatoriamente. Todos os dons que você aí relacionar agora em sua mente foi dado com uma função específica para ser cumprida. Quando você recebe o dom de cura, ele é dado com uma função específica de curar. Quando a você é confiado o dom de visão, ele tem a seguinte função específica de você ver essas visões e alertar a igreja ou aqueles que compõem a igreja sobre essa ou aquela situação. Enfim, ocupam uma função, não foi entregue aleatoriamente. Jesus ordenou para que o evangelho fosse anunciado em todo o mundo. Essa foi a ordenação de Jesus. Ide e anunciai o evangelho em todo o mundo. Porém, os seus discípulos falavam um ou dois idiomas no máximo. Aí você vai entender a importância do dom de língua e o que é o dom de língua. Note, ele mandou ir pregar o evangelho, porém os seus discípulos falavam um ou dois idiomas no máximo. Por isso veio o milagre do Espírito Santo através do dom de língua. Note que o mundo ele é composto de diversos idiomas, dialetos, formas de comunicações verbais, mas os discípulos não dominavam nem 0,0% desses idiomas e nem desses dialetos. Por isso, o milagre do Espírito Santo, note que todo dom ele tem uma função específica. Aconteceu o milagre do Espírito Santo no derramamento e então começaram então a falar em língua. O verdadeiro dom de língua devemos entender para que possamos compreender a função de se falar em língua. Ele é casalória, que significa falar em um idioma que você anteriormente não falava. Na verdade, esse dom, ou falar em língua, não é casalória, e sim casaloia, que significa falar em uma língua ou idioma que você não domina ou que você não conhece. Com que prova bíblica eu posso me direcionar a vocês através disso? Primeiro, em Atos 2 fala do milagre do Espírito Santo. E em Atos 10, versículo de número 19, nós encontramos o que é casalória e casaloia. A diferença dessas duas situações muito pouco entendido em nossos dias. Vejamos o que ocorreu no derramamento do Espírito Santo. É muito bom entendermos isso, o que realmente aconteceu neste dia, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja de Jesus. O que realmente aconteceu? A Bíblia diz que eles falaram em línguas. A Bíblia diz que automaticamente eles falaram em língua. Podemos ver essas realidades do que aconteceu ainda em Atos, ali no capítulo 4, versículo 31, Atos 8, versículo 17, Atos 9, versículo 18, vocês podem tirar a prova do que eu estou falando. Quando o Espírito foi derramado, o milagre então começa a acontecer.
Em outras ocasiões, o Espírito, esse mesmo Espírito, foi derramado, porém, eles não falaram em línguas. Bom, se é uma evidência, e a única evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em língua, em outras ocasiões o mesmo Espírito foi derramado e eles não falaram em língua. Por que não falaram em língua? Porque não havia ali estrangeiro como havia no primeiro derramamento, no conhecido dia de Pentecostes. E essas referências eu já falei e vou tornar a falar. Atos 4, versículo 31, Atos 8, versículo 17 e Atos 9, versículo 18. O Espírito foi derramado, porém eles não falaram em línguas. Paulo trata deste assunto com uma verdade e com uma propriedade muito grande. Por exemplo, ali em Coríntios, a igreja de Coríntios se tornara uma igreja extremamente problemática, completa de rituais e de costumes que não tinha nada a ver com o cristianismo, inclusive a chamada língua estranha. Paulo trata disso com muita cautela, nós podemos observar isso em 1 Coríntios, capítulo, se não me falha a memória, 14, versículo 10 e 11, ou 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 10 e 11, ou 14, 10 e 11, ou 4, 10 e 11, me falha aqui a memória neste momento. Paulo, então, trata disso com muita propriedade, com muita cautela, lembrando que havia ali na igreja de Coríntios problemas espirituais, contendas e etc. Então não se pode tomar aquilo que ali havia como algo do eterno, mas manifestações dentro da igreja de Coríntios ligado a vaidades da carne. Por isso, contendas, dissensões e etc. 1 Coríntios, torno a dizer, 14, 10 e 11, ou 1 Coríntios 4, 10 e 11, me falha a memória nesse momento, o capítulo específico, mas acredito que seja em 14, mas me desculpe aí esse momentâneo esquecimento. Assim, em Coríntios, havia tradições, rituais, e não se falava em língua dos deuses. Isso não era a língua dos deuses que acontecia em Coríntios. Era dissensões, era brigas, era descontentamento. Então não se pode tomar aquilo como base de um dom do Espírito de Deus, como nós já lemos em Atos. Nada a ver uma coisa com a outra. Se tomarmos isso como base, entraremos numa vida de contendas, dissensões, discórdia, tudo o que nos afasta da vontade do eterno. Vejamos, como julgar se uma pessoa está realmente falando em língua dos deuses. A língua fornecida, esse dom fornecido pelo Espírito Santo. Como julgar se alguém está orando ao Eterno em um idioma real desconhecido? Como está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 28. Como julgar isso? 1 Coríntios 14, versículo de número 28. Paulo trata isso, como eu falei com vocês, com muita sabedoria, uma sabedoria dada a Paulo pelo Eterno. Então vamos entender como Paulo entendeu. Se não houver intérprete desta língua que está se falando dentro da igreja, perante os fiéis, Paulo trata da seguinte forma: cala-se, não havendo intérprete, fiquem calados, visto que todos os dons reais dado pelo Espírito de Deus têm uma função específica. Então, se não houver intérprete, cala-se, não é um idioma real, não trata-se de algo do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Porque se é do Espírito de Deus, pode ser
perfeitamente interpretada. Ainda que a grande maioria da igreja não esteja entendendo nada, mas alguém pode interpretar aquilo que ali está sendo falado em língua de deuses, ou em línguas dos anjos. O termo que você usar não vai alterar em nada. Alguém pode perfeitamente interpretar para a igreja aquilo ali. Mas se não for interpretada, não tiver interpretação, não é do Eterno. E se não tiver ninguém para interpretar, Paulo manda ficar calado, porque não vai edificar a igreja absolutamente nada, a não ser exclusivamente a própria pessoa. E você pode me perguntar, apóstolo, com que propriedade o senhor afirma isso? A propriedade que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 13. Coríntios 14, verso de número 13. Assim, se não tiver ninguém para que interprete esse dom de língua, o conselho bíblico é que fiquem calados. Isso não é uma invenção do apóstolo Paulo Peixoto, isso é o que está escrito na Bíblia. Isso é um conselho bíblico para que a igreja seja uma igreja espiritualmente saudável, sadia. Assim, se não for, ou se não tiver interpretação, e se alguém insiste em falar em uma língua que não é possível ser interpretada, está violando o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus deixa claro que o dom tem uma função específica para os primeiros cristãos, para os discípulos. A função era levar o Evangelho a outros países, a outras tribos, a outras nações, como torno a dizer, eles só dominavam uma ou dois idiomas, o milagre então foi feito. Quem faz diferente está violando o Evangelho de Cristo. Porque todos os dons são para definir, torno a dizer, segundo o Eterno, uma função específica no seu reino. Por certo, meus amados, Jesus nunca falou em línguas da forma que ocorreu no dia de Pentecostes. Isso quer dizer que o apóstolo Paulo Peixoto é contra? Não. Eu sou verdadeiro, eu confio, eu acredito, desde que tenha esses padrões, que submetido às Escrituras Sagradas, estejam enquadradas nesse padrão. Algumas pessoas, alguns cristãos verdadeiros, acreditam que falar erroneamente ou enrolado trata-se do Espírito Santo, ou do dom do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz o contrário. Se você falar em línguas, ela tem que ser perfeitamente interpretada e ela tem que ocupar uma função no governo de Deus, porque nada do governo de Deus é aleatório. Ocupa uma função. Fica aí a mensagem a todos vocês. Até o próximo encontro. Que o Eterno continue abençoando a vida de todos vocês. Que o Eterno continue vos envolvendo a todos vocês com seu mando. Pastor Jorge Lírio, um abraço. Anderson, meu querido amigo, meu amado pastor, que o Eterno continue te usando poderosamente, não só no território nacional, mas fora do território nacional, assim como ele tem feito, que as coberturas do manto do Eterno esteja sobre a vida de todos vocês. Até o próximo encontro. Um abraço do seu amigo, apóstolo primaz Paulo Peixoto. Graça e paz. Graça e bênção, meus irmãos. Alô!